Bom, pessoal, hoje, então, a gente vai encerrar a parte de conteúdo, né, da disciplina. Só lembrando que na semana que vem a nossa atividade síncrona vai ocorrer na terça, né, que seria o regular, né, mas em virtude do feriado, a nossa atividade está ocorrendo hoje na quinta. E hoje a gente vai falar de uma questão bem pragmática em relação à questão da escrita do trabalho, né? Na aula passada a gente já falou de uma questão mais pragmática, que é a leitura de trabalhos de textos científicos, né? Então hoje a gente vai falar um pouco da questão da escrita do texto científicos. Muitos alunos têm colocado que tem uma certa dificuldade para escrever texto, principalmente porque não teve essa prática de escrita, né, desenvolvida ao longo da vida, ou porque teve processo de escolarização há muito tempo e voltou agora para o ensino superior. Então, é uma realidade que é bastante recorrente nos discursos de vocês, e pelo que eu conversei com os tutores, parece que isso é algo bastante comum, né? Mas pensem o seguinte, vocês estão começando o curso de pedagogia agora. Ao longo do curso, vocês vão ser convidados a escrever bastante, tá? O curso de pedagogia ele tem essa característica, tá? A gente escreve muito texto ao longo do curso. E aí tem os tutores que, cada disciplina, vocês vão ter um tutor que vai acabar dando feedback, isso vai ajudar a melhorar essa escrita de vocês, tá? Tanto a questão da leitura quanto a questão da escrita, é uma questão de prática, né? Então a gente precisa praticar para melhorar, certo? É igual a atividade física, né? Quando você vai na academia a primeira vez, é um sofrimento, ou quando você vai fazer corrida a primeira vez, aquele sofrimento, aí à medida que você vai caminhando todo dia, você consegue melhorar seu desempenho, na academia é a mesma coisa. E para a questão da prática de escrita e prática de leitura, também funciona dessa forma, tá? É um outro tipo de treinamento, mas não deixa de ser um treinamento, certo? Vocês podem ter certeza que quando vocês chegarem no final do curso, vocês vão falar assim, nossa, gente, aquela dificuldade toda que eu tinha no começo, agora é tão tranquilo para mim escrever, certo? Mas, assim, é muito importante que vocês façam leituras, tá? Mesmo que seja difícil, porque a leitura, ela ajuda muito a gente a desenvolver nossa escrita. Porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai tendo contato com modelos de texto. E isso vai ajudando a gente, mesmo que de forma inconsciente, a começar um parágrafo, fazer ligações entre parágrafos, estruturar o texto, certo? Então, assim, é muito, muito importante que vocês leiam, né? Então, quando a gente sugere uma leitura, que vocês, na medida possível, tentem ler. Ah, não estou entendendo uma palavra. Anota a palavra, procura no dicionário, né? Ou joga no Google. E a partir disso, vocês vão prestando atenção na estrutura do texto, né? Como que o autor começa o parágrafo, quando ele muda de um parágrafo para o outro, como que ele faz a ligação de um parágrafo com o outro, de que maneira que ele organiza, né, as frases, e aí, a partir disso, a gente vai conseguindo melhorar muito, 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 muito a escrita, tá? A prática de leitura e prática de escrita, elas estão muito ligadas, certo? E aí vocês vão ter bastante sucesso, eu espero. Então, assim, eu sei que muitos estão muito ansiosos, assim, muito preocupados, mas é normal isso acontecer, faz parte do processo, vocês estão no comecinho do curso. Eu lembro que quando eu fui fazer pedagogia, quando eu comecei a fazer curso de pedagogia, eu lembro que os primeiros textos que eu escrevi, olha, eu já tinha feito doutorado, tá? Eu já tinha passado por um processo de elaboração de escrita, que foi a tese, né, do doutorado, que foi bastante dificultosa, né, porque escrever uma tese de doutorado é um processo complicado. E ainda assim, quando eu fui fazer curso de pedagogia, eu lembro que as primeiras disciplinas, os meus textos, eles ficavam aquém, aí o tutor vinha fazer algumas críticas e tal, e eu já tinha feito curso de letras, né? Imagina, eu já tinha feito letras, eu já tinha feito doutorado, e ainda assim o meu texto, ele precisava de um polimento dentro da área de pedagogia, que aí depois, quando eu terminei o curso, eu falei, nossa, tanta dificuldade que eu tive no começo, e olha a diferença depois de 4 anos, né? Então, acho que isso, vocês vão passar por essa experiência também e vai dar tudo certo. E uma coisa legal que eu tenho percebido é que vocês estão se apoiando muito, né? Eu espero que os polos mantenham essa força, né? O fato do curso ser à distância, a gente acaba não tendo aquele contato diário, né, com os colegas, de forma presencial. Mas como tem os grupos do WhatsApp, é legal ter esse apoio, né? Eu tenho ocupado mais de perto o grupo de Matão e o grupo de Franca, e eu tenho percebido que há um entrosamento legal entre o pessoal, e quando alguém coloca uma dúvida, já vem alguém ajudando a responder, e aí é uma rede de colaboração mesmo. Eu espero que vocês mantenham isso até o final do curso, que ajuda bastante, tá? Essas redes de apoio dentro dos polos.
né? E, claro, pode contar com a ajuda dos tutores, dos professores, né? Isso, vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Então, assim, só para vocês ficarem mais tranquilos que esse sofrimento que vocês estão passando, alguns de vocês estão passando, é algo que é bastante recorrente, tá? Então, para vocês não ficarem preocupados, ansiosos, tá? Que isso faz parte do processo de amadurecimento dentro do curso, certo? Então, mais para deixar isso registrado, que eu achei bacana essa questão. No curso presencial, que no caso eu trabalho só com a turma de biologia, já trabalhei com curso de química, né? Mas faz um tempinho que eu não dou aula mais para química, né? Eu trabalho só com o pessoal da biologia. Os alunos são muito novos, né? A maior parte deles. Então, assim, é difícil ter um aluno mais velho, assim. Quando tem aluno mais velho, é aluno portador de diploma que já passou por uma outra graduação. O mais comum, é muito difícil a gente ter um aluno mais velho que seja de primeira graduação no curso de biologia, tá? E aí, o que acontece quando a gente é mais novo, a gente tem uma certa arrogância, né? A gente é meio prepotente quando a gente é mais novo, assim. Então, os alunos têm dificuldade, mas eles não têm coragem de expressar isso. Que eu acho que essa maturidade da gente admitir o que a gente sabe e o que a gente não sabe, isso a gente adquire com o tempo mesmo, né? No curso de biologia, normalmente você chega para o aluno e fala assim, ó, você precisa melhorar isso no teu texto, né? Isso aqui não ficou muito bom e tal. É muito frequente alguns alunos não reagirem muito bem quando você faz a crítica ao texto, né? Inclusive, alguns até discutem com a gente, assim. Mas tem a ver com acho que a questão não é... Claro que isso não é uma regra, né, gente? Mas o que eu observo é que alunos mais jovens, eles têm uma tendência a ser mais averso a críticas e tudo mais, e tem uma prepotência que tem a ver com a idade, né? Quando a gente é mais jovem, a gente é mais prepotente, a gente é mais audacioso, né? Então tem umas coisas que, à medida que a gente vai ficando mais velho, acho que a gente vai amadurecendo e vai percebendo que tem outros caminhos, né? Que são melhores para a gente. Mas só para também pontuar isso, tá? Bom que tá gravado, vai ficar gravado. Aí eu vou pedir para os meus alunos da biologia para eles assistirem essa fala minha. Bom, então vamos falar um pouquinho a respeito do que a gente vai ver essa semana. Então aqui, pessoal, essa semana vocês vão perceber que a aula de hoje ela vai ser um pouquinho mais custosa, no sentido da quantidade de informação que a gente vai falar aqui, que é coisa técnica, né? Então, quando a gente fala de coisa técnica, isso geralmente é um pouquinho mais difícil da gente... Não é difícil de entender, mas é chato, tá? Vou usar a palavra certa, que é um negócio que é chato. Mas a gente precisa falar sobre isso porque é um tipo de estrutura de texto que vocês vão usar durante toda a graduação, né? E a oportunidade primeira que vocês têm é justamente nessa disciplina, de falar sobre essa questão da estrutura, certo? Aqui eu coloquei as leituras propostas, né? Igual aconteceu com os demais módulos, atividade 5 é a mesma coisa, tá? Depois a gravação eu vou disponibilizar lá. A avaliação vai ser um questionário do estilo dos demais, tá? E aí com 10 perguntas. Não tem uma segunda atividade, então vai ser só o questionário essa semana. E tem uma leitura sugerida aqui, tá? Eu ia colocar mais leituras complementares ao longo da disciplina, mas eu acho que ia ficar muito pesado. Vocês estão no começo, é melhor não assustar vocês, né? Então eu coloquei só uma leitura complementar a respeito da questão de textos, de estrutura de texto científico, tá bom? Que aí eu sugiro que vocês baixem, leiam quando vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, né? E outra questão também que eu já disponibilizei, e eu não mandei o e-mail ainda para não fazer confusão, eu vou mandar esse e-mail falando da semana 5 amanhã, tá? Porque senão ia ficar, eu mandei o e-mail falando da semana 4, e se eu mandasse da semana 5 poderia gerar um pouco de confusão. A semana 5, ela é a semana do PCC, certo? Então a atividade dessa semana, ela não conta nota, ela conta presença. E aí eu vou falar um pouco mais dessa atividade, eu vou usar o Moodle para falar sobre ela, tá? E essa atividade vocês podem fazer em grupo, tá? Então, deixa eu parar a apresentação, explicar e abrir aqui a sala. Do Moodle. Deu alguma coisa errada, deixa eu ver aqui. Agora deu. Então, pessoal,
Essa parte aqui, acho que vocês já estão mais do que acostumados, né? Vocês estão até cansados de ver isso aqui, mas vamos descer ali. Eu vou até a semana 5, tá? A semana 4 é leitura e é questionário, então não tem muitas questões a gente comentar sobre ela, tá? Eu vou na semana 5 e eu já vou abrir a atividade prática como componente curricular. E eu vou explicar de novo, né, o que é a prática como componente curricular, porque eu não sei se todos os alunos estavam na primeira aula, ou se vocês se atentaram a isso, tá? Mas basicamente é o seguinte: desde que houve uma reformulação, né, nos cursos de licenciatura, tá? E aí inclui licenciatura em biologia, licenciatura em pedagogia, história, qualquer licenciatura, há uma obrigatoriedade de haver uma quantidade de carga horária voltada para o pensamento sobre o ensino dos conteúdos, né? Que a gente acaba estudando dentro das diferentes cursos de licenciatura. E essa carga horária ela é chamada de prática como componente curricular, ou PCC. Então, todas as disciplinas praticamente que vocês fizerem no curso, vocês vão ouvir falar desse PCC, certo? Esse PCC é uma proposta de atividade que é uma maneira de vocês pensarem no ensino daquele conteúdo que vocês aprendem na disciplina. E aí, aqui na disciplina de História da Ciência e Metodologia Científica, o que eu estou propondo para vocês pensarem é que vocês desenvolvam, né, vocês proponham, na verdade, uma sequência didática. Tá? E eu vou explicar o que é sequência didática, qual que é a estruturação. Eu coloquei um texto que fala sobre sequência didática aqui, que vocês podem acessar por esse link aqui. Tá? E tem um videozinho também que explica o que é uma sequência didática. Uma sequência didática, de forma bem geral, ela é um conjunto de ações, né, de passo a passo, a respeito do ensino de um determinado conteúdo. Então, você vai explicar nesse conjunto de passo a passo uma série de etapas para se ensinar alguma coisa. E aí, no caso, para essa sequência didática, eu já propus os passos, tá? Aqui. Porque como vai ser a primeira vez que vocês vão desenvolver uma sequência didática, deixa eu tentar aumentar um pouco aqui, para que dê para ver melhor, tá? Então, na sequência didática, você vai propor uma sequência de atividades, certo? E aí, no caso aqui, para a disciplina, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão escrever, né, no artigo do Word, e aí vocês vão ter 6 etapas, tá? A primeira etapa é identificar a disciplina, o professor, que aí vai ser vocês, e que seria que vocês desenvolveriam aquela sequência didática, certo? E aí vocês têm que pensar na questão ou da história das ciências ou da metodologia científica, tá? Então, eu quero ensinar conceitos de história da ciência ou conceitos de metodologia científica para os meus alunos lá da educação básica, que aí pode ser educação infantil ou pode ser ensino fundamental do 1º ao 5º ano, tá? Aí vocês decidem qual seria a etapa de ensino que vocês gostariam de desenvolver a atividade. E aí o tema, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar metodologia científica, você pode trabalhar, por exemplo, os métodos, né? Os métodos científicos, que a gente viu lá, dedutivo, indutivo, dialético, ou vocês podem trabalhar as etapas da produção de conhecimento científico, né? Então, qualquer um daqueles temas que a gente viu lá, principalmente na primeira e na segunda semana, ou a leitura de um texto científico, claro que não no nível que a gente está lendo aqui, né, no ensino superior. Se a gente for trabalhar com alunos alfabetizados, né, que é a partir do 2º ano, mais ou menos, né? Primeiro ano a gente está alfabetizando, mas a partir do 2º ano, então vocês podem pensar também essa questão da leitura, tá? E aí é bom ficar a critério de vocês qual seria o tema. Quanto tempo vocês pretendem desenvolver essa sequência, né? Se vocês vão desenvolver isso em tantas horas ou em tantas aulas, às vezes podem escolher se é hora ou se é aula, a forma que vocês acharem mais conveniente para o planejamento que vocês vão fazer. Como que vocês vão organizar a turma? Vocês vão trabalhar com a turma em grupos ou vão trabalhar com a turma individualmente? E aí a descrição das aulas pensando em introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Então, de que maneira que vocês vão introduzir o tema, de que maneira que vocês vão desenvolver o tema, de que maneira que vocês vão fazer a conclusão desse tema. E de que maneira vocês vão finalizar a sequência, tá? Vocês não vão desenvolver em escola, tá, pessoal? Vocês vão só fazer o planejamento, só escrever. Vocês vão escrever um texto, e aí esse texto vocês vão descrever essas etapas, certo? Peraí que eu vi que tem algumas perguntas, que aí às vezes pode ajudar alguma coisa.
Tá. Essa aula de hoje cai na prova, sim, Jéssica. Eu tenho miopia, né? Não sei se vocês sabem, mas pessoas míopes, elas geralmente não têm problema para ler de perto, né? Então, é muito difícil uma pessoa míope usar óculos para perto. Então, o que acontece? Eu enxergo super bem de perto. Só que eu preciso tirar o óculos para poder ler o que está escrito aqui, tá? Tá, eu vou ver se está com algum problema no arquivo, tá, Daniela? Deixa eu escrever aqui que eu não esqueci de fazer isso. Você fala o texto complementar, né? Que não está dando para abrir, né? Texto complementar. Pode falar, Vanessa. Professor, esse texto que você pediu é um texto único sobre o que você vai desenvolver nessa aula, no caso, aí você vai Isso. passo a passo, mas é um texto único. Isso, é um texto único. Tá, tem que Certo? ter alguma, só escrita mesmo, pode ter algum desenho, alguma coisa ou não? Se vocês quiserem colocar desenho, pode, tá? Por exemplo, Pode. se vocês forem usar um texto que está disponível na internet, pode colocar o link também, tá? Se for um vídeo que está na internet, pode colocar o link também. Tá, então pode também pegar vídeo, então, não tem problema. Pode, pode. Aí vocês colocam, no caso, se for um vídeo que tem disponível no YouTube, por exemplo, coloca o link do YouTube. Se for um vídeo, por exemplo, Rei Leão, aí vocês colocam só que vocês vão usar o filme Rei Leão, tá? Pode. É mais para De vocês acordo treinar. com, de acordo com os primeiros capítulos que você deu, o primeiro e o segundo, né? Isso. Até o terceiro daria, se vocês propuserem alguma sequência didática pensando na questão de leitura de texto, poderia pensar, tá? Mas eu acho que é mais fácil pensar o primeiro e o segundo. Tá, ok. Mas aqueles que quiserem desenvolver alguma coisa voltada para leitura, né, de texto, também poderia pensar isso. Tá bom. Certo? Obrigada. É bem livre, viu, Vanessa? A ideia é que vocês usem a criatividade. Depois vocês vão fazer didática comigo, e aí a gente vai formalizar como que faz planejamento, tá? Então, Tá. aqui é mais para vocês fazerem um treino primeiro. Na verdade, eu estou pensando já em didática, quando vocês forem fazer disciplina de didática lá no quarto período. Que aí Sim. você já tem uma ideiazinha do que é planejamento, e aí depois a gente vai formalizar isso melhor lá. Pode falar, Tá. Mariane. Obrigado, Vanessa. Desculpa. Professor, boa Fala, Mariane. noite. Boa noite. Eu não entendi muito bem. Esse texto fica livre escolha? A sequência didática, você vai escolher um dos temas que a gente viu na disciplina. Então, você pode falar de método científico, pode falar da história da ciência, pode falar da questão dos. Gente, a minha memória está horrível, né? Da leitura analítica. Então, alguns dos temas que a gente viu aqui na disciplina. E aí, pensar como que eu ensinaria alguma questão desse tipo para alunos ou da educação infantil ou do ensino fundamental. Certo? Então, por exemplo, como que eu posso desenvolver essa questão da percepção da ciência em alunos que estão lá no segundo ano, por exemplo, ensino fundamental. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma sequência didática que eu quero desenvolver um método dedutivo. Então, eu posso colocar um conjunto de situações ou um conjunto de imagens para eles e pedir para eles. Sim. Entendeu? Eu quero trabalhar sensorial, motor. Pode. Entendi agora, perfeitamente. Muito É bem obrigada. livre mesmo, porque aqui, como a disciplina é mais para a gente ter uma ideia geral de método científico e tudo mais, então pode ser uma coisa bem livre. Que aí, claro, ao Então, longo é das igual um disciplinas vocês vão enxergar planejamento isso melhor. Pode falar, mas desculpa, Mariana. É igual um planejamento mesmo. Eu vou fazer um Isso. planejamento de motor cognitivo. Isso. Só que aí você tem que pensar num Aí dos temas que a gente tem na disciplina. Tá? Tem que eu pensar tenho. Opa, desculpa. Eu tenho que colocar. Opa! Desculpa, pode falar, Mariana. Eu estou acelerada demais na conta, ligada no 220. Aqui no sexto Eu ainda. tenho que. Professor, Pode falar, aqui no sexto ainda, por isso. eu tenho que colocar as atividades também. Tipo, eu vou fazer uma atividade motor fino. Aí eu tenho que elaborar, tipo, as atividades que eu vou dar para aquela turma, de que idade, se tá tudo. Só que assim, tá, você vai trabalhar uma atividade de motor fino, né? É que você já trabalha em escola, provavelmente, né? Você fez magistério, alguma coisa assim? Trabalho, dou aula na rede pública. Ah, tá. É por isso que você está usando essa terminologia. Porque, por exemplo, quando você trabalhar a questão motora fina,
você trabalha com um conjunto de atividades, só que você tem que pensar que você vai trabalhar essa questão motora fina pensando na metodologia científica, entendeu? Não é só trabalhar a questão motora fina por ela. Então, pensando como que eu trabalharia a questão motora fina pensando na metodologia científica. Então, por exemplo, você pode pedir para os alunos fazer algum experimento, entendeu? Que aí eles vão trabalhar a questão motora fina, mas também eles vão trabalhar a questão do raciocínio científico. Entendeu? Sim, entendi perfeitamente. Desculpa novamente, é porque eu estou muito acelerada. Estou acordada desde cedo, depois fui para a faculdade à tarde, estou ligada. Sei como é, tranquilo. Peraí, acho que ninguém mais levantou a mão, né? Eu vou continuar aqui então no chat, viu, gente? Kátia, quando fiz faculdade de geografia, era mais velho da minha turma. Tive muita dificuldade, ninguém me ajudava ou se propunha a me ajudar. Sofri demais, quase desisti do curso. Depois fui aprendendo assim, lendo demais, escrevendo muito e pedindo mesmo na cara dura para ler o que eu escrevi, pedindo que achava que eu escrevia com críticas mesmo. Kátia, quando tem aluno mais velho na biologia, o pessoal geralmente acolhe bem, viu? Tanto é que é até legal quando tem umas turmas mais mistas, assim, quando entra bastante aluno portador de diploma, porque é muito raro entrar algum aluno por SISU, né, por Enem. É mais comum aluno mais velho entrar porque tem uma outra graduação. Geralmente a turma acolhe bem, assim. As experiências são legais, assim, pelo menos as que eu me lembro, assim, ultimamente, elas têm sido bacanas. Mas o que é mais comum acontecer é as turmas terem alunos bem jovens, né, no curso de biologia. Rafael, o que você não entendeu? Eu não sei se você colocou a pergunta mais para baixo aí, mas a Juliana também nem eu. Aí tá, me fala o que vocês não entenderam, para ver se é a mesma coisa. Aí a Daiane, seria como se eu estivesse fazendo planejamento de aula? Sim, Daiane. Só que aí, quando a gente fala em planejamento, você tem uma estrutura, né, de planejamento. Por isso que eu não usei o termo planejamento, mas pode usar essa ideia de planejamento aí, tá? Aí a Kelly, né, vamos fazer um planejamento de aula, exato. Eu só não quis usar realmente o termo porque você tem uma estrutura de planejamento que é um pouquinho diferente dessa aí. Pode ser um pouquinho diferente dessa, né? Aí a Marcele, gostei. Ah, sim, acho que você entendeu, né, Rafael? Eu também não estou entendendo muito bem a atividade. Aí, Dayana, ficou mais claro com esses exemplos? Aí, Nayara, a mesma coisa. Escrito ou digital, eu não entendi a pergunta de Laine, escrito ou digital. Rafael Lucas, onde está esse texto? Nós que vamos escolher? Nossa, perdido estou. Aí eu não sei qual texto, tá? Pode fazer em dupla, pode fazer em trio, tá? Pode fazer individual. Vocês podem fazer individual, dupla ou trio. Se vocês fizerem dupla ou trio, todos têm que postar, tá? Precisa ter o registro de todos lá, certo? Pode ser um texto único, mas tem que ter na interface de cada um de vocês lá na postagem. A Thaís. O tema de livre escolha precisa ser sobre a aula. Livre escolha dentro dos temas que a gente estudou na disciplina, tá, Thaís? Então, você pode escolher qualquer um dos temas que a gente estudou na disciplina. Aí, Daniela, professor, dá um exemplo, por favor, dessa atividade para ficar mais claro. Vou dar um outro exemplo aqui. Tá, eu quero ensinar, por exemplo, método indutivo para os alunos, certo? De educação infantil. Então, o que eu posso fazer? Eu posso organizar os alunos em grupos, né? E aí eu vou usar a questão da higiene como um tema, né? Para discutir método indutivo. Eu vou dar um exemplo real de experiência que eu tive, tá? Com educação infantil e método indutivo. Aí, o que eu posso fazer, então, na sequência didática? Primeira coisa, pedir para os alunos brincarem no parquinho da escola, porque educação infantil, geralmente, você tem o espaço de brincar, né? O espaço que eles usam para brincar. E aí eu divido o grupo, aí o próximo passo é dividir os alunos em 2 grupos. Um dos grupos eu peço para eles lavarem a mão e passar álcool na mão, e o outro grupo eu peço para eles não lavarem as mãos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar água na mão dos alunos e vou coletar essa água, vou pedir para eles esfregarem a mão, né, jogar água na mão deles, e aí eu vou coletar a água dos alunos que não lavaram a mão e a água dos alunos que lavaram a mão. Eu vou deixar separado. Aí eu vou, próxima etapa, vou pegar essa água e vou colocar em plaquinhas contendo meio de cultura de bactéria, certo? Então eu vou colocar a água
dos alunos que lavaram a mão e a água dos alunos que não lavaram a mão. E aí eu vou deixar por alguns dias, sei lá, 3 dias, e aí depois a gente vê os resultados. Aí eu vou pedir para os alunos abrirem as plaquinhas, que vão também de cultura e água que coletou da mão deles, pedir para eles observarem o que aconteceu, sentir o cheiro e tudo mais, e aí pedir para eles chegarem às conclusões, o que aconteceu ali, o que aconteceu com o que tinha na água da mão daqueles alunos que lavaram a mão e a água que passou pela mão daqueles alunos que não lavaram as mãos. E aí pedir para eles discutirem. Então eu vou fechar a sequência didática assim. Por que é o método indutivo? Ah, tá, esqueci de fazer uma coisa aí, tá? Eu vou pedir para os alunos levantarem hipóteses sobre o que vai acontecer ali nas plaquinhas, tá? Porque tem que levantar a hipótese antes, para fazer método indutivo. E aí depois a gente verifica a hipótese a partir do resultado obtido nas plaquinhas que tinha água lá coletadas. Eu fiz isso com os alunos de educação infantil. Eu dava aula numa escola, né, que tinha da educação infantil até o ensino médio, né? E aí a professora da educação infantil me chamou para fazer uma atividade com os alunos de método indutivo, e eu fiz essa atividade com eles, né? E aí a gente fez exatamente isso. E aí, quando as plaquinhas ficaram prontas, obviamente que aqueles alunos que não lavaram a mão e não esterilizaram com álcool, tinha bactéria na mão deles, né? E a bactéria de cocô, né? Porque eles estavam brincando em parquinho, então parquinho vai ter cocô de pássaro, vai ter um monte de coisa, né? E aí, quando eles abriram as plaquinhas, eles sentiram o cheiro de cocô, naquelas plaquinhas que os meninos não tinham lavado a mão antes, porque tinha coliforme fecal na mão deles, né? E aí a gente fez a discussão a respeito, né, do porquê que é importante lavar as mãos, né? Então a gente trabalha uma questão de higiene, mas aí a gente usou um método indutivo, certo? Então, assim, é um exemplo de uma sequência didática. Aí a Yasmin, não sei se ficou mais claro agora, tá, Daniela? E pessoal também, né? Professor. Oi, pode falar, Eliane. Boa noite, tudo Boa bom? noite, tudo jóia, graças a Deus. Ai, professor, nossa, os seus exemplos, assim, eu comecei perdida, mas os exemplos que você dá me dá um norte para iniciar. Nossa, é muito bom, muito... Nossa, que eu penso bem na questão bastante. prática mesmo, né? Que é bem na prática. Isso, nossa. Aí, por sorte, eu já dei aula em todos os níveis de ensino, né? Então a gente acaba tendo uma noçãozinha. Você falando aí das plaquinhas do meio de cultura, né? Eu sou técnica em farmácia, então, assim... fez sentido. Relembrei tudo. Aí, assim, é muito fácil. O meio de cultura que a gente usa em escola, assim, é muito fácil de fazer, porque você pega gelatina sem sabor e usa caldo de batata. Isso! Entendeu? É bem simplesinho, assim, para fazer. E dá para fazer também, resultado. porque hoje em dia as crianças têm também, igual teve um colega que falou da questão do... Acho que era padaria, né? E as crianças hoje em dia têm uma vivência também de fazer culinária na escola, né? Isso, então, que tem muito de método científico na culinária, né? Obrigada, viu? Porque pode pensar até uma questão mais de culinária, para trabalhar mais dedutivo e indutivo, né? Se não colocar o fermento no bolo, né? O que vai acontecer? Aí faz o bolo sem fermento para testar, sabe? Obrigada, viu? Tá tranquilo. Professor, boa noite. Boa noite, Carmen. Pode falar. Dentro desse exemplo aí que o senhor deu, aí, na hora de desenvolver, como que seria? Só para eu acabar de completar meu raciocínio. Tá. Mais essa ideia. O desenvolvimento seria todo o processo da atividade, né? Então, seria confeccionar as plaquinhas, pedir para as crianças brincarem lá no parque, pedir para metade das crianças lavarem as mãos. Então, o desenvolvimento é tudo isso. Certo? A introdução, você pode talvez trabalhar, daria para trabalhar, poderia fazer uma etapa primeira perguntando por que a gente tem que lavar as mãos. Sabe, com eles antes? Eles brincarem no parquinho? Então, que aí seria uma introdução. Então, trabalhar essa questão da higiene, né? Apesar do objetivo ser um método indutivo, né? Você vai usar o método indutivo, na verdade, para mostrar para eles que é importante lavar as mãos, entendeu? Entendi. E aí... Pode falar. Não. Ficou mais claro? Sim, mas aí, só voltando lá atrás, você falou assim que nesse momento, para quem nunca fez, fazer 1 e 2, como é que o senhor explicou aquela hora? Vocês podem... planejamento completo. Você falou, não, vocês fazem para quem quiser fazer, tudo bem, mas quem não quiser pode fazer, como é que pode só colocar as etapas mesmo, porque assim, quando a gente faz planejamento... Isso, porque o planejamento, você coloca o recurso que você utiliza, detalha mais a aula, que aí a ideia não é... Vocês podem, quem tiver experiência com planejamento, pode fazer nesse estudo de planejamento, tá?
não tem problema, mas pode fazer mais simples. A ideia mesmo é que vocês treinem essa questão, sabe? Do pensar, tá, eu vi isso aqui na primeira disciplina que eu fiz no curso de pedagogia, eu vi... Aí, etapa 1 e etapa 2, seria isso que o senhor quer dizer ou não? Isso, pode colocar em etapa. Etapa 1, etapa 1, discutir questões de higiene, né, com os alunos sobre a importância de lavar as mãos. Etapa 2, realizar um conjunto de... uma sequência de experimentos. Pedir para os alunos brincar no parquinho, separar os alunos em 2 grupos, pedir para metade deles lavar a mão e a outra metade não, molhar a mão desses alunos, recolher a água separado daqueles que lavaram a mão em relação àqueles que não lavaram, colocar essa água numa plaquinha com meio de cultura e esperar alguns dias. Entendeu? Seria a etapa 2. E a etapa 3 poderia ser a discussão dos resultados, né? Então, quando a gente fala lá por que precisa lavar as mãos, faz sentido, né? Na hora que a gente vê a plaquinha lá com um monte de cheiro de cocô. Entendi. Então, seria mais ou menos 3 etapas. Começo, Isso. meio e final. A conclusão final. Isso. Entendi. Só que aí, eu falei dessa questão das plaquinhas, vocês podem pensar coisa bem mais simples. Sim. É que esse aí foi mais complexo. Assim, eu lembro que demorou alguns dias, né? Vocês podem fazer alguma coisa que dá para fazer numa aula só, sabe? Entendi. Já apresenta e já dá o resultado, né, ao final. Pode levar um conjunto de fotos, pedir para os alunos falarem o que é isso, né? Então, por exemplo, levar foto de gente jogando futebol, perguntar o que vocês acham que é isso? É jogo da Copa do Mundo, né? Ou é o Brasil jogando em algum outro campeonato, entendeu? Que é esse trabalhamento dedutivo. E aí essas fotos não precisa de eu colocar elas, não, né? Não. Mas aí pode só descrever o que vocês poderiam colocar de imagem, né? Se quiser colocar também imagem, pode colocar, tá? Não tem Eu problema. vi você comentando, mas eu falo assim, se tiver dificuldade na hora da ideia de ter imagem, eu posso colocar imagem, tal, mas não tem imagem, mas aí você imagina a imagem. Isso, tranquilo. Pode ser bem... É mais para vocês realmente pensar assim, pô, tá, eu estou lá dando aula para educação infantil e ensino fundamental 1. Como que eu aplico isso que eu aprendi nessa disciplina? Né? Porque essa disciplina tem uma parte que está muito relacionada ao tipo de texto que vocês vão ler ao longo do curso, o tipo de texto que vocês vão escrever. Só que quando a gente trabalha na educação básica, a gente também trabalha essas questões, né? De ciência, método científico e tudo mais. Então, como que a gente faria isso lá? Entendi. Certo. Obrigado. Aí deixa a criatividade, viu? Pode deixar. Obrigado pela atenção. Tranquilo. Aí a Yasmin colocou, essa atividade é um texto... tem que usar vídeos, estou perdido, não estou entendendo. Yasmin, porque você pode, por exemplo, às vezes, na hora que você vai propor a atividade, você pode apresentar um vídeo para os alunos, né? E aí, a partir daquele vídeo, você pode gerar uma discussão. Então, se você for usar esse tipo de estratégia, aí você precisa colocar o link do vídeo ou o nome do vídeo, tá? Mas não precisa colocar esse vídeo. Só se você for usar algum vídeo na atividade, certo? Pode falar, Yasmin. Prof, eu entendi, depois eu respondo lá embaixo, mas já rolou, valeu, boa noite. Ainda. Mas tranquilo. Já desceu, foi certo, deu certo já, valeu mesmo. Tranquilo. Aí, professor, falar, aproveitar aí a colocação dos colegas, na verdade, assim, nós vamos estar fazendo, mas assim, o erro, na verdade, ele vai ser um processo de aprendizagem também, né? A gente fica com medo assim, a gente quer fazer certinho para não perder nenhum ponto, como se fosse já uma apresentação final, entendeu? Mas eu acredito assim, isso é um processo, né? Pelo que eu estou entendendo, eu vou fazer do meu jeito, vou passar para você, e na hora dessa correção você vai me apontar, não, é isso mesmo, esse é o caminho, ou não, aqui ó, você poderia ter colocado tal informação, ou poderia ter... né, dado ideia dentro disso, é mais ou menos isso, ou seja, é um processo de criação e aprendizagem e desenvolvimento, é isso? Exato, Carmen, ótimo, você foi num ponto assim, o erro, ele faz parte da aprendizagem, né, e a gente tem muito medo de errar, mas a gente não pode ter medo de errar, porque a gente erra, e com o erro a gente aprende mais do que com o acerto, sabe? Então, nossa, a tua fala foi ótima. E principalmente vocês que optaram por fazer um curso de pedagogia, vocês vão trabalhar depois com questões de ensino, né? E de aprendizagem. Esse ponto é importante. A gente não ficar tão preocupado com o erro, sabe? E tentar aprender com esses erros que a gente vai tendo ao longo da formação da gente, né?
Muito É bom, verdade, a gente fica obrigado. preocupada em não errar, é ao contrário, não é nem com erro, a gente fica preocupada em não errar, não quer errar nada, né? Entregar para você redondo e seguir, mas nem sempre isso vai acontecer, né? Exato, exato. E é legal, assim, fazer, claro que fazer da forma mais completa possível, né? Mas não ficando tanto preocupado com o erro. O que eu vi até agora, porque assim, eu corrigi as atividades do polo de Franca, né, os textos narrativos de Franca e de Matão, né? Achei que ficou bem legal, assim, a produção do pessoal. E do polo Matão, eu corrigi também a questão das ilustrações dos métodos, né, dedutivo e indutivo, porque o pessoal ainda está sem tutor, então eu falei com a Norma que eu faria a correção, né, do polo Matão. E eu percebi que vocês estão sendo muito caprichosos, né? Que eu estou vendo que vocês estão tendo cuidado. Eu espero que vocês mantenham isso até o final do curso. Às vezes acontece do aluno ele fazer de qualquer jeito, sabe? Esse que é o problema. O problema não é errar, o problema é não fazer de qualquer jeito. Porque se você faz aplicado e erra, é uma coisa. Agora, se você faz de qualquer jeito, que é o problema. Mas pelo que eu vi, vocês estão muito empenhados, tá? E isso me deixou bastante feliz. Assim, pelo menos que eu vi pelos relatos dos tutores, isso tá de forma tá meio geral, assim. O fato da maioria também estar entregando no prazo e tal, né? A gente sabe que a turma é muito grande, então pode acontecer algum imprevisto, né, para alguns, mas assim, grande parte está conseguindo fazer tudo dentro do prazo, né? Tirando um caso ou outro que às vezes tem algum problema, que a gente, né, não tem como controlar tudo, né? Mas assim, eu estou bem satisfeito com o resultado. E as aulas também, eu estou gostando de vocês participarem, perguntar. A gente usa muito tempo da aula para falar, né, da atividade, eu acho isso super legal. Porque eu acho que isso que é o rico, sabe? Porque a aula em si, que eu vou discutir algum tema e tudo mais, vai estar gravado, está lá disponível. Mas a dúvida é algo que a gente vai direto no que a gente precisa conversar. Então, quando vocês têm a dúvida, a gente conversa, né? Quando eu dou a aula e só fico falando, na verdade é um monólogo, né? Então, eu acho legal que a gente use bastante tempo da aula para tirar as dúvidas mesmo, viu? Mas obrigado, Carmen. Acho que isso você trouxe foi ótimo. Que é um negócio que a gente demora muito tempo a entender, viu? Que o erro é importante. Bom, deixa eu ver aqui. Márcia, fiquei com uma dúvida a respeito da atividade da última aula. Primeiro que no texto tem uma parte que diz, de acordo com essa orientação, a leitura de um texto, quando feita para fins de estudo, deve ser realizada por etapas, ou seja, apenas terminada a análise de uma unidade que se passará a seguinte. Terminado o processo, o leitor se verá em condições de refazer o raciocínio global do livro, reduzindo a uma forma sintética. E tinha uma questão que dizia o contrário disso, e questão que pedia para assinalar a alternativa incorreta. E também não entendi como... Peraí que agora eu que me perdi, tá, Márcia? Tá. Você está falando do questionário. Ótimo, Márcia, acho que vai ser melhor você me explicar. Pode falar. Tá dando para ouvir? Perfeito. Boa noite. Boa noite. Então, tinha uma questão, eu estou com ela aberta aqui no questionário. A primeira questão, que é para assinalar a opção incorreta, está falando o contrário do que está falando aqui no texto, nesse pedacinho do texto que eu mandei para você. Mas, assim, essa minha dúvida é da aula passada, se quiser falar no final da aula também. Tá, essa informação que está no texto do Severino ou está no texto da Sarrão? Do Severino. Tá. É que ali, aquela questão como que está organizado? O Severino ele propõe um conjunto de etapas, né, de análise. Sim. E aí, dependendo da etapa, ele tem umas diretrizes, certo? Que nem, eu posso ler, professor? Pode. Que nem aqui, ó, é para assinalar... Eu acho que eu vou até projetar, peraí que vai ser mais... Já que eu tô com o Moodle aberto, deixa eu voltar lá. Que aí a gente abre e a gente já conversa sobre isso. É o questionário, né, da semana 3, não é isso? Isso. Eu acho que é a primeira, né? É a primeira pergunta. É a primeira pergunta. Essa aqui, né? E aí a opção que ele fala que está errada é essa B aí. Ele pensar a leitura. Muda, né? E aí eu tinha achado que essa era certa também. Certo. Porque que ele está falando... vamos discutir. Porque aqui no finalzinho do texto, acho que até fala alguma coisa nesse pedacinho que eu te mandei. Tá, entendi o que você quis dizer. Porque fica incoerente, né? Porque terminando o processo, o
O leitor se verá em condições de refazer o raciocínio global do livro. Tá, porque realmente fica incoerente, porque o primeiro passo é delimitar a leitura, porque significa que você vai ver a leitura e separar em unidades de leitura que você consiga compreender, certo? Que aí tem a ver com o que você colocou aí no chat, né? Certo, entendi. E aí a outra dúvida é a respeito do texto, que eu não entendi como associar aquele quadro da Sarrão, porque aquele quadro, ele é como que fala? Ele é um percurso, né? Um percurso para leitura. E aí eu não entendi como inserir ele na criação do texto. Porque aí você vai explicar qual o percurso da leitura, entendeu? Nossa. Entendeu? Eu acho que eu fiz tudo errado. Não, mas tranquilo, faz parte. Vamos pegar o discurso da Carmen, que o erro faz parte, tá? Mas tá em tempo de refazer, tá? Se você quiser refazer, porque até dia 22, sem desconto de nota, então vocês podem refazer. Tá. Porque aquele esquema, ele mostra um percurso de leitura. E aí a proposta é que vocês escrevam qual seria o percurso de leitura. Entendeu? Como se você fosse explicar, se você fazer uma leitura analítica, você precisa seguir esse percurso aqui. Esse percurso Mas aí ele pedia também embaixo para você colocar, para você levar em consideração o que foi discutido na aula. Tá, que aí você pode complementar alguma coisa, mas você pode usar também só o... Eu entendi por que vocês ficaram, por que você está com essa dúvida. Mas você pode usar só o... Porque a ideia era colocar alguns conceitos básicos para vocês poderem conseguir escrever sobre como fazer a leitura, entendeu? Por isso que eu coloquei aquele esquema da Sarrão. Tá. Que é basicamente o que ela fez no texto, né? Ela desenvolveu aquele esquema lá no texto. Tá. Depois eu vou tentar de novo, então. Tá, agora, em relação a essa questão aqui, eu vou ter que revelar com mais calma, tá, Márcia? Tá. E aí depois eu mando um e-mail explicando o porquê de cada alternativa, tá bom? Tá jóia, então. Beleza? Obrigada, viu? Deixa eu escrever aqui para não esquecer. Verificar primeiro. Que aí eu mando, porque realmente você tem razão, tá? Tá estranho, tá? Agora que eu tô revendo aqui, parece que tá esquisito. Tranquilo. E acho que alguém tinha levantado a mão, Mariane, não sei se você desistiu. Boa noite, é Maiane, professor. né? É Maiane. Desculpa, é porque quando aparece escrito, o óculos me confunde. Não, era só para perguntar, é que eu não consegui fazer esse texto, mas eu vi que aumentou o prazo. Isso, até dia 22. Tá bom, então. Obrigada, viu? De nota. Deixa eu ver, acho que a atividade que não estávamos entendendo, da Aline, acho que entendi um pouco melhor agora. Pode ser 4 pessoas, aí vocês fazem duas duplas, tá, Elisângela? Porque como são de 1 a 3, então se vocês são em 4, vocês fazem 2 duplas, tá bom? Aí na disciplina de didática, eu vou explicar para vocês por que o ideal é trabalhar com grupos até 3, tá? Não vou falar sobre isso agora, não, tá? Deixa vocês curiosos para vocês terem disciplina comigo depois. A Dilane, é para digitar, pode escrever e mandar foto. Então, tem uma formatação que eu pedi, porque a ideia dessa disciplina é deixar acostumar vocês a utilizar o formato que a BNT pede, tá? Por isso que eu tenho pedido para vocês fazerem lá com fonte tal, com tamanho tal, tá? Porque isso é norma da BNT. Então, é melhor que vocês digitem, certo? Se tiver com dificuldade para digitar, por isso que é legal fazer em grupo, talvez, porque aí alguém que tenha mais facilidade, tenha mais acesso mais fácil ao programa, né, pode fazer essa digitação para essa última atividade. Rafael, assim, então posso fazer com um colega aqui do meu polo? Pode. Tá? Tem que ser do mesmo polo, viu, gente? Porque aí fica difícil se for de polo diferente. Vocês podem fazer do mesmo polo. Nayara Sampaio, então tem que fazer um texto referente a uma das aulas passadas. Propor uma sequência didática referente a algum dos temas, tá? Porque em cada aula a gente viu vários temas. Não vai ser plágio, não, porque vocês podem fazer em conjunto. Professor, estou meio perdida, dá um exemplo. Acho que os exemplos que eu dei... ficou mais claro, Sirlene? Acho que precisa de mais algum exemplo. Aí, Edna, nem vou perguntar nada. Se perguntar, o professor desiste da aula. Olha, eu não desisti, dou aula há mais de 20 anos, não desisti até agora. Acho que não vou desistir, não, viu, Edna? Josete, eu também estou perdida, acho que sou mais velha da turma, 56 anos. Kelly, legal esse exemplo, adorei, para não ter as plaquinhas, nem entender de biologia, mas amei. Dá para fazer com copinho plástico, viu, Kelly? Não precisa fazer com plaquinha, não. Pode fazer com copinho plástico, e aí você coloca só
aqueles papel filme que a gente usa para colocar coisa na geladeira, só que aí precisa só fazer uns furinhos, tá? Não pode fazer furinho, não. Você coloca só aquilo lá sem fazer furinho. É bom que aí fica mais fedido, tá? Podemos fazer o texto em cima da atividade de método dedutivo e indutivo. Inclusive, vocês podem propor a sequência didática utilizando aquelas imagens, viu? Que vocês colocaram lá. Porque dá para... Se vocês levarem isso para o aluno pedir para eles fazerem dedução, dá para fazer uma sequência didática a partir daquilo, tá? Será que o feijão no algodão pode nesse tema? Pode. Inclusive... Teve algum aluno que trouxe uma atividade parecida com essa, que os filhos fizeram na escola. Ou eu vi uma amiga minha... Não, na verdade, uma amiga minha, que ela postou, os filhos fizeram essa semana na escola. A atividade do feijão, e ela colocou o passo a passo no Facebook dela. Também gosto dos exemplos, acabei de pensar nisso, Jéssica. Ficou mais claro, você arrasta seus exemplos. Pode fazer com criança real? Em vez de links, colocar foto? Pode. Tem que ser texto ou pode ser imagem? Você precisa descrever, tá? Porque na sequência didática você precisa fazer uma descrição, tá, Nayara? Então você pode colocar as imagens, mas precisa colocar o texto descrevendo. André, espera só um pouco, tá? Deixa eu acabar só o chat, porque ficou muito para trás aqui. Daniela, eu pensei em pedir para as crianças fazerem gelatina que vai estar líquido, depois colocar na geladeira e peço que elas, para dizerem o que acho que vai acontecer. Pode ser, tá? Adriele, pode ser tanto da sua matéria quanto do Breno? Não, tem que ser da minha, viu, Adriele? Não pode ser do Breno, não. Nada contra o Breno, tá? Kelly, acredito que só dele. Isso. Posso fazer com a minha filha escrever o que aconteceu? Pode. É legal que você vai ter um resultado. Marcele, professor, como seria a finalização de sequência didática, o número 6? Como que vocês vão fazer? Você vai discutir com os alunos, por exemplo, a conclusão da atividade. Você pode colocar isso, tá? Então, por exemplo, fazer uma discussão com os alunos a respeito dos resultados obtidos. Então, seria a finalização da atividade. Ou pedir para os alunos fazerem um desenho a respeito do que eles aprenderam, né? Ou pedir para os alunos escreverem um parágrafo a respeito do que eles aprenderam. Então, depende da série que você fizer a proposta, tá? Nailde, professor, boa noite. Posso falar de alguma situação vivenciada dia a dia? Pode. Maiane, pode usar a imagem da internet e colocar links? Pode. Nessa pode, tá? Desde que você propõe atividade. Cleonice, professor, boa noite. Eu trabalho com educação infantil em creche. São crianças de 1 a 2 anos. Consigo fazer com eles. Ótimo. Com 1, 2 anos deve ser bem legal, porque essa atividade que eu fiz das plaquinhas era com infantil 3, de 3 anos, né? E com 1 e 2 anos eu sei que é um pouquinho mais difícil, mas deve ser interessante. Professor, mas é necessário fazer em uma escola? Não, é só proposta, viu, gente? Vocês não precisam realizar atividade, né? Aí aquele já colocou uma orientação aqui. Isso, porque alguns já dão aula, né? Professor, errando que se aprende? Olha, muitas vezes sim, viu? O acerto também faz a gente aprender, mas o erro faz a gente refletir sobre. Certo? O erro faz a gente refletir sobre. Acho que eu vou até incluir, quando eu for dar didática para vocês, a questão do erro, viu? Edna, eu não estou com medo, senão eu tinha desistido, porque tem coisa que vocês falaram que eu fico boiando. E, Edna, se eu te falar que tem hora que eu assisto umas palestras também que eu fico boiando, viu? No curso de pedagogia, quando eu fiz, tinha umas coisas também que eu não entendia direito, não. Jéssica, mas a gente não precisa aplicar isso necessariamente, né? É só proposta, viu? Não precisa aplicar. Ai, que bom, professor. Esse curso está sendo um desafio de vida para mim. Desafios são bons, viu? Aproveitando a fala da Carmen com relação à atividade 3, enviei o texto sem correção por engano. Então, enviei outro, tá certo. Até o dia 22 vocês podem enviar, tá? Ser demais, obrigado. Então, isso é só ter ideia e passar para o papel. Isso, Jéssica, é só questão de ideia mesmo. É muito ruim, professor, essa segurança na hora de enviar atividade. Vocês vão, à medida que vocês forem passando pelo curso, eu acho que vocês vão lidar melhor com essa insegurança, viu? O negócio dedutivo e indutivo, eu achei que era para escolher só em fazer. A excitação eram os dois, exato. Passei por uma perda de memória pós-traumática craniana, trombose cerebral, ainda faço terapia ocupacional, eu faço tudo com tanto cuidado e medo de estar errando, que o comentário da colega me deixou muito feliz e leve. Esse trabalho pode ser até trios, tá, Daniela? Mas pode fazer sozinho. Uma brincadeira passa anel. Tá, e que aí você trabalha mais dedutivo, né, na brincadeira de passar anel, que você tem que descobrir com quem tá o anel, né? Pode usar a brincadeira do passar anel, principalmente educação infantil seria bem aplicável, tá?
Um grupo legal para trocar ideia, concordo. Liga o modo e vai. Se a atividade tem de direitinho, minha preocupação é só essa dessa semana relacionada à BNT. A BNT é o questionário, né? A gente vai discutir as normas daqui a pouquinho. É bem, assim, é chato, tá, gente? Não é difícil, é chato. O do feijão é trimestre indutivo. E a Nailde, eu também confesso que eu nem sei o que é. Normal, viu, Nailde? Quando vocês não entenderem alguma palavra, vocês perguntem, viu, gente? Não precisa ficar com vergonha, não. Eu não sei. Quando eu estava no curso de biologia, eu lembro que eu fui fazer uma disciplina, eu já deixei você fazer a pergunta, tá, Andressa? E aí, o professor, ele estava falando de sinapomorfia, ele usou essa palavra. E isso a gente estava no meio da disciplina já tinha passado 2 meses de aula, e ele falava dessa sinapomorfia. E eu não tinha entendido. E na época não tinha Google, né? E eu não sabia nem onde procurar isso, porque os livros também eles não era muito fácil procurar o conceito no livro, né? E aí eu tentei consultar um dicionário e não tinha essa palavra no dicionário, porque era uma palavra muito específica, né, da biologia. E aí eu, com muito custo, porque esse professor era muito bacana, mas na época a gente tinha muita vergonha, né? Anos 90, sei lá, a gente tinha, ainda mais na Unesp, lá os professores, eles, às vezes, eles sabe, eles eram meio grosso com a gente, assim, eventualmente, sabe? Aí peguei e falei assim, eu não consigo de nenhum. Eu falei assim, professor, o senhor vai me desculpar. Eu sei que eu não deveria estar fazendo essa pergunta, mas o senhor poderia me responder o que é uma sinapomorfia? Aí ele me respondeu. Aí eu falei assim, professor, eu estou à aula sem entender o que o senhor está dizendo, porque eu não sei o que é sinapomorfia. E era um negócio, assim, um conceito meio, dava para entender pelo contexto, sabe? Mas eu fiquei preso no negócio da sinapomorfia, que eu não entendi o que era. Mas aí, se vocês tiverem dúvida de alguma palavra que a gente usa, viu, pessoal? Vocês falem com a gente, porque às vezes a gente faz umas coisas assim que não é legal, tá? E, Andressa, pode perguntar. Desculpa ter te deixado, mas é porque o chat estava bombando, né? Boa noite, professor Luiz, tudo bem? Então, eu estava pensando aqui, no caso, no método dedutivo, indutivo, a gente pode usar também a contação de história, né, na educação infantil. Eu trabalho com os alunos de 1 a 2 anos também, no maternal baby, mas eu acredito que, no caso, se eu fosse contar a historinha A Casa e Seu Dono, do Elias José, é um método indutivo, no caso, né, porque você faz as rimas relacionadas ao animal. E, assim, acaba que eles já sabem. Dialético, viu, Andressa? É meio dialético. Dialético. Porque aí você vai colocar, porque quando você faz a rima pensando no animal, você vai ter a tese e a antítese. Aí, entendeu? Uhum. É que você não trabalha com algo experimental ou você faz uma dedução. Você trabalha com um conceito e um conceito relacionado, entendeu? Então, é um dialético. Tá. Pode ser, tá? Pode ser. Não entendi. Então, obrigada, viu? Tranquilo. Mas contação dá para trabalhar dedutivo tranquilo. Quando você conta, por exemplo, a história da Branca de Neve. Aí ela mordeu a maçã. E aí, o que aconteceu? Entendeu? Aí o aluno vai deduzir o que deve ter acontecido. Aí depois continua contando a história e ele pode acertar ou não. Ela morreu. Aí ela tá no caixão. Mas ela morreu mesmo? Aí vem o príncipe beijar ela. Eu nem sei se conta a Branca de Neve mais ainda, viu, gente, na escola. Tô pensando quando eu era aluno, né? Não, certinho, então. Já me deu uma luz aqui. Obrigada. Mas dá para trabalhar método dialético, tá? Tranquilo. Ficaria até legal, que é um pouco diferente do que vocês fizeram até agora. Obrigada. Tá, tranquilo. Bom, pessoal, em relação ao PCC, tudo tranquilo? Chapeuzinho, justo a Chapeuzinho Vermelho, né? Que é a pior de todas, né? Ai. Mas tudo bem. Pessoal, tudo bem em relação ao PCC. Se vocês tiverem dúvida também, vocês podem ir mandando, tá, gente? Aí manda para os tutores. Eu acho que é mais fácil, ao invés de vocês mandarem pelo Moodle, mandar talvez para o tutor, que aí o tutor, se ele não souber responder, ele me contacta direto, né? E aí o pessoal do Polo Franco e o pessoal do Polo Matão, que eu estou no grupo do WhatsApp, coloca o arroba, tá? Quando vocês perguntarem, que aí a mensagem de vocês aparece para mim, assim. Eu não coloquei no silencioso, não, tá? Os grupos, mas é porque quando vem um arroba, fica meio preso, assim. Certo? Bom, então eu vou fechar aqui o Moodle e aí a gente vai falar, então, da temática de hoje. Vamos lá. Cadê? Nossa, dura que toda hora eu tiro óculos mesmo, né?
Bom, pessoal, primeira coisa que eu preciso falar com vocês quando a gente fala de formato de trabalho científico, vocês precisam ter esse material. Eu coloquei o PDF, tá, desse material, mas como que vocês acessam caso vocês percam esse PDF em algum momento? Vocês vão entrar no site da biblioteca, do FTM, o link está aqui, certo? Que é o ftm.edu.br/biblioteca. E aí, a hora que vocês entrarem na interface da biblioteca dentro do site do FTM, o terceiro item, que é Manual para Trabalhos Acadêmicos, ele vai ter o Manual de Apresentação de Trabalhos, que é o manual que vocês devem seguir para fazer os trabalhos, tá? Que tem lá todas as normas que a gente tem que seguir. A gente usa esse primeiro link aqui, tá? Manual para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, terceira edição, e aí vocês vão abrir esse arquivo aqui, ó. Certo? No caso aqui da UFTM, a gente usa a norma ABNT. Ok? Existem outras normas, eu não vou falar sobre elas, porque não faz diferença para a gente as outras normas aqui agora, tá? Mas é que quando vocês forem, à medida que vocês forem avançando no curso, que vocês forem lendo texto de artigo científico, texto de capítulo de livro, vocês vão ver que às vezes a norma de apresentação do trabalho é um pouco diferente daquela que vocês escrevem os textos, tá? É porque, dependendo da editora, dependendo da revista, a gente utiliza... Posso colocar aqui no chat, tá? Peraí, deixa eu só abrir uma... ftm.edu.br. Você quer o link da biblioteca ou o link direto do manual? Se quiser, eu posso colocar direto do manual, tá? Não, na verdade, eu vou explicar para vocês. Esse material não é um material para vocês fazerem a leitura, não é uma leitura igual às outras, tá? Ele é um manual, certo? Então, você consulta à medida que você precisa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma citação, vou explicar o que é uma citação, né? Tem 3 autores, qual que é o formato que eu utilizo para fazer a citação? Eu não lembro, então eu vou lá no manual e consulto, certo? Esse eu coloquei ele inteiro, né? Tem 140 páginas, porque ele é como se fosse um guia, né? Para fazer os trabalhos. E aqui é o site da biblioteca, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, que aí vocês vão ser direto lá. E aí, pessoal, primeiro a gente vai falar algumas definições e alguns tipos de texto científico, para depois eu falar da questão da formatação, certo? Eu não espero que vocês aprendam a formatação só comigo falando, tá? Vocês vão precisar consultar o manual. Então, vai fazer a formatação, precisa consultar o manual. E vocês vão perceber que os testes eu coloquei vários formatos, né? Para vocês escolherem qual que é o formato correto segundo a BNT, justamente para vocês treinarem esse tipo de processo de escrita, tá? Vai ser um pouquinho trabalhoso para vocês no começo, mas depois a gente acostuma, porque o formato vai ser igual, né? Então, é mais uma... Foi por isso que eu falei desde o começo, é um negócio que é chato, tá? Não é difícil, é chato. Opa, fiz coisa errada. Espera aqui. Bom, aí, pessoal, uma definição de texto científico essa aqui que são aqueles produtos em função de algum tipo de pesquisa ou trabalho científico, né? Então, os textos que vocês vão produzir ao longo do curso de graduação, eles são textos que têm esse caráter científico, né? Obviamente que a gente vai ver alguns tipos de texto, por exemplo, o projeto de pesquisa é um tipo de texto que vocês vão escrever mais perto do final do curso, porque é quando vocês forem propor o TCC, né? O relatório de pesquisa, dependendo da disciplina, isso pode ser pedido, por exemplo, o estágio, né? O estágio ele pode pedir um texto que tem essa estrutura de relatório de pesquisa. A monografia é um formato possível para o trabalho de conclusão de curso, que aí vocês vão ver isso com mais detalhes mais para frente, tá? A dissertação e a tese são textos científicos que estão relacionados à obtenção do título de mestre, que é a dissertação, e de doutor, que é a tese. Então, eu vou falar a diferença de cada um deles. E aí, os textos que vocês vão produzir com mais frequência vai ser resumo, resenha ou resumo crítico, o esquema, né, e o fichamento, que são textos mais comuns que a gente acaba utilizando, né, dentro do curso. E o artigo científico é um outro tipo de texto que vocês vão ter muito acesso para leitura, principalmente.
O projeto de pesquisa, ele é um texto científico que você mostra um planejamento, né? Então, o que você pretende realizar? Nesse planejamento, você vai colocar um arcabouço teórico, vai apresentar as etapas de execução, objetivos, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre esse tipo de texto científico aqui, porque quando vocês forem fazer disciplina de TCC, vocês vão ter um contato mais íntimo com esse tipo de texto, tá? Mas só para vocês saberem que existe. Oi, Alexandre, pode falar. Você abriu o microfone sem querer. Acho que foi sem querer. Tá tranquilo. O relatório de pesquisa... Tá, não, tranquilo, Alexandre. Pode ficar tranquilo. O relatório de pesquisa ou relatório técnico-científico, ele geralmente é um texto que apresenta resultados, tá? Ele é bem objetivo. No curso de pedagogia, vocês vão trabalhar muito pouco com isso. Talvez no estágio, dependendo que eu não sei como que é o formato do estágio, tá? No curso de pedagogia aqui de vocês. Dependendo do formato, vocês talvez tenham que entregar um texto desse tipo. Esses 3 textos eu coloquei aqui, tem um monte de informação, mas só para vocês saberem que são formatos de texto que estão relacionados à obtenção ou de grau ou de título, tá? Então, a monografia, ela é um texto que é utilizado, que geralmente o aluno que vai obter um grau, né, ou vai terminar uma graduação, que é o caso de vocês, precisa apresentar, ou uma especialização, que é um tipo de pós-graduação, tá? A dissertação e a tese são outros 2 tipos de texto científico que estão relacionados à obtenção de título de mestre e título de doutor. Eu coloquei aqui uma informação mais para vocês terem acesso, mas o objetivo nosso não é discutir eles, tá? Mais para vocês conhecerem. Esses 2 aqui, eles são os tipos de texto que vocês vão se deparar com muita frequência. O resumo, ele é um texto científico, né? Que ele apresenta de forma sucinta as ideias de um outro texto. Certo? Então, o resumo, ele apresenta de forma geral as ideias de um outro texto que você lê. A resenha, por outro lado, além de trazer essas ideias, né, ela também mostra o posicionamento do autor em relação a esse texto. Eu vou trazer alguns exemplos já, tá? Um outro tipo de texto que a gente usa muito, né, principalmente o pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, quando a gente tem que fazer leitura de muitos textos, para a gente não perder essa informação, a gente acaba fazendo o fichamento deles, tá? Então, o fichamento, ele basicamente você faz uma ficha mesmo, com informações a respeito do texto, faz o resumo e coloca alguns apontamentos. Eu vou mostrar um modelo de fichamento para vocês entenderem melhor. E outro que a gente usa muito, principalmente para estudar, é o esquema, certo? Aí, só para vocês entenderem, aqui tem um exemplo de resumo, né? A leitura analítica do texto científico demanda a utilização de um conjunto de etapas relativos ao aprofundamento sobre a compreensão deste. Então, seria o resumo. Pode ser, por exemplo, o resumo daquele texto lá da Sarrão que vocês leram na semana passada. Como que seria um exemplo de resenha em relação a esse texto? Uma leitura analítica do texto científico, segundo a autora, demanda a utilização de um conjunto de etapas relativas ao aprofundamento sobre a compreensão deste, que pode ou não seguir a sequência proposta pela autora, a depender do nível de leitura do sujeito que está em contato com esse texto. Porque vejam que tem a informação do texto, mas tem o posicionamento, principalmente nesse final aqui, né? Quando a gente fala que pode ou não seguir a sequência proposta pela autora, a depender do nível de leitura do sujeito. Certo? E aqui um esquema, né? Então, texto científico, leitura analítica, etapa 1, 2 e 3. Certo? E um fichamento, aí eu peguei um fichamento de um outro texto, né? Então, no fichamento, geralmente, a gente coloca o texto que eu estou fazendo referência, então aqui, Educação da Mulher, a Perpetuação da Injustiça, que é da página 31 ao 132, é o 2º capítulo, e esse texto aqui que eu estou fazendo o fichamento, eu peguei dessa obra aqui, tá? Que é da Maria Amélia de Almeida Teres, Breve História do Feminismo no Brasil, que foi publicado pela editora Brasiliense, né, que é uma editora de São Paulo, e foi publicado em 93. E aí a gente coloca algumas informações a respeito, né, que eu posso utilizar depois para escrever meu trabalho, certo? Tem algumas disciplinas que os professores vão pedir para vocês fazerem fichamento, mas aí o professor vai detalhar mais. Mas só para vocês conhecerem o que é um fichamento, tá? Então, fichamento, geralmente, a gente coloca alguma identificação do texto,
que a gente vai fazer a análise, né, que vai fazer na verdade, vai fazer um arquivo, né, com informações que eu posso usar depois para escrever o meu texto. E aí, um outro texto que vocês vão ter muito contato aqui na graduação é o artigo científico, tá? Eu também não vou detalhar o artigo, porque aqui vai ser mais interessante quando vocês tiverem que escrever, tá? Mas eu coloquei algumas informações que aí depois vocês podem ler com calma, qual que é a estrutura geral dele, né? Que tem um resumo, tem uma introdução, tá? Eu vou passar isso aqui, desenvolvimento, conclusão, e aí eu vou direto para as normas da BNT, porque meu objetivo principal dessa aula é falar dessas normas, tá? Que são as normas que vocês vão usar para escrita. A norma da BNT que vocês podem consultar naquele manual da UFTM, elas compreendem, né, então, esses elementos. Então, tem um elemento de formatação geral, tá? Então, o papel que pode ser utilizado pode ser o branco reciclado, mesmo que o arquivo seja digital, tá? Então, você precisa escrever utilizando esse formato A4. Se você for imprimir, pela norma da BNT, você pode imprimir tanto em papel branco quanto reciclado. Se for texto digital, a impressão não faz diferença, né? Mas aí você tem que usar a tua tela de edição, você tem que usar a tela branca, tá? O formato é A4, que é esse tamanho aqui, digitado na cor preta, com exceção das ilustrações. O parágrafo é de 1,25 centímetros, né? Então, aquele recuo que a gente tem lá, que a gente fazia na escola com o dedo, né? A medida é 1,25 centímetros, que a gente consegue fazer isso na régua do Word. E o espaçamento é de 1,5, que é o que eu tenho pedido para vocês fazerem nos textos, para vocês irem treinando, tá? As fontes, né, pela BNT pode ser a Times ou pode ser a Arial. O tamanho é 12, mas quando a gente colocar a citação de mais de 3 linhas, que a gente vai falar o que é isso, a gente usa tamanho 10, tá? E aí as margens que são utilizadas 3 centímetros superior à esquerda, 2 direita e inferior, tá? Beleza? Vejam que é regra, ou seja, não tem... É isso. Agora, isso aqui é importante, pessoal. Isso eu acho que é uma questão que a gente precisa criar esse hábito. Boa noite, professor. A gente tem muita dificuldade de fazer a resenha do texto da Sarrão. Foi a primeira vez que fiz uma resenha, não sei se ficou certo. Seria bom se a tutora fizesse essa correção antes de dar a nota final, por favor. Tá, eu vou orientar os tutores em relação a isso, tá? Para que aponte algumas questões antes de dar a nota final. Eu não lembro se... Eu acho que eu tinha pedido de 222, tá? Mas é a BNT 3322. Certo? Mas eu acho que eu pedi 2 para todos. Eu preciso olhar lá, tá? Não lembro agora, que eu não queria complicar, sabe, no começo, porque eu vi que tinha aluno que estava com dificuldade até para fazer a questão do tamanho do texto e tal. Eu falei, deixa mais de 2 para todas, que aí o pessoal não fica sofrendo muito por causa disso aí, não. Certo? Mas só lembrando que o formato BNT é 3322, tá? Pode fazer a partir de agora, usa 3322. É que eu não quis ficar deixando vocês nervosos com isso, tá? Tá, a margem, quando você vai escrever no Word, deixa eu abrir um arquivo do Word aqui. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu parar aqui e compartilhar um arquivo do Word. Pessoal, então aqui, quando você abre o Word, um arquivo novo do Word, aparece isso aí, tá? Que é uma página em branco. O que a gente chama de margem é esse espaço aqui, tá vendo? Ó, que vai começar a escrever. Esse espaço aqui, ó, é o que a gente chama de margem. Quando eu falo em... Fiz o contrário, peraí. Quando eu falo em parágrafo, eu estou falando isso aqui, ó. Quando eu falo que tem que ter 1.2, é isso aqui, que aí você vai escrevendo, né? Mas aqui deu ruim alguma coisa. Deixa eu ver o que deu ruim aqui.
Então, esse espacinho aqui, ó, é o que a gente chama de parágrafo, e a margem é isso aqui, ó. Esse espaço aqui, antes de começar o texto, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e de baixo para cima. Certo? Então, isso aqui que a gente chama de margem. Isso aqui que a gente chama de parágrafo. O espaço entre linhas é esse espaço aqui. Deixa eu mudar a fonte também. A fonte, o tipo de fonte times é esse tipo aqui. O tamanho é 12, é isso aqui. O parágrafo justificado, a gente coloca aqui que eles vão ficar tudo igualzinho, né? Quando a gente vai escrevendo aqui, fica tudo igualzinho. O espaçamento entre linhas, que é 1,5, a gente muda aqui, que esse espaço aqui entre uma linha e outra, né, que é de 1,5 espaço. E aí seria isso. Você entendeu o que é a margem? Deixa eu ver o que é aí, teve um monte de coisa. Esse negócio de margem ainda não estou com muitas... 2, certo... Informática, minha sorte que meu marido sabe, ele faz serviços gráficos, aí sabe bastante, né? Pessoal, uma dica, eu também não sabia primeiro texto, vi um vídeo de 5 minutos no YouTube sobre as normas e foi super didático, fez tranquilo. Você podia compartilhar, Isadora, esse vídeo, porque aí com o pessoal, que aí a gente compartilha com todos os polos, né, que eu acho que isso pode ajudar. A folha A4 eu vou mostrar para vocês. Na hora de imprimir folha A4, mas você também configura aqui, tá? A folha 4, deixa eu entrar aqui no... acho que é no... Você vem aqui, aqui é as margens, tá? Não, cadê o tamanho? Você vem aqui em layout da página, tamanho, e aí você pede tamanho A4, certo? É que o meu já está tudo no configuração, nem é direito como que faz isso. Mas é bem tranquilo, tá? Para fazer isso. Certo? Ficou, eu sei assim, pessoal, isso é uma coisa, na verdade, que vocês vão ter que... É chato, tá? Porque vai ter que ir fazendo. Mas se vocês puderem compartilhar, Isadora, esse vídeo aí, que eu acho que vai ajudar bastante, porque não é que é difícil, mas quando a pessoa não tem familiaridade com o programa, fica complicado, né? É que aí você manda no Zap, que aí eu mando para o grupo dos tutores, e aí dos tutores eles mandam para os grupos dos polos, né? Certo? Então, isso aí, pessoal, só norma de formato. Aí, falando da citação, que aí é um negócio que... O formato, claro que faz parte, né, das normas. Isso é um negócio que, assim... Deixa eu tentar falar da importância. Toda vez que você escreve um texto, você está usando informações que, por mais que você fale que elas são suas, muitas das informações você leu em algum lugar ou você ouviu em algum lugar. Então, não é uma criação sua a informação. Então, você precisa atribuir a autoria de quem fez, né? Para quem fez. E aí, por isso que a gente usa citação. No caso, quando a gente vai escrever um texto científico, a gente utiliza textos de referência, né? Que pode ser capítulo de livro, pode ser o livro inteiro, às vezes, né? Pode ser artigo científico. Às vezes, a gente pode usar alguma informação vinda da internet, se for de site confiável, né? Não se usa o WhatsApp, tá, gente? Voz da minha cabeça, isso aí não é fonte, tá? Então, não se deve usar isso como citação. Então, a gente precisa, de alguma forma, atribuir a quem escreveu o texto. E aí, no caso da BNT, que é utilizado como forma de citação, é o sobrenome do autor e a data. Se a citação for uma cópia do texto, a gente precisa indicar a página também, que é o que é chamado de citação direta, certo? E aí, o que você cita, né, no autor do texto, depois você vai lá no final do texto, insere uma parte a mais que chama referências, e aí você vai usar o formato de referência bibliográfica, que aí vai ter todas as informações a respeito de qual obra daquele autor que você tirou. Eu vou mostrar alguns exemplos para ficar mais claro aqui, tá, pessoal? O professor, isso tem relação com o que o professor Breno falou e no grupo
do Polo Serrano também está falando da questão do plágio, né? Eu acho que seria um manual para a gente poder seguir, não é? Porque acho que todo mundo perdido. E aí, que a gente vai lendo na internet, tem um monte de informações, tem as fontes que são confiáveis, as que não são. E aí, quando a gente fica perdido, a gente vai lá na internet, a gente lê, relê, a gente vai lá na internet... Copia e cola, né? Não, algo... Estão falando sobre isso daí, acho que tem tudo a ver. Tá. Tem tudo a ver. Porque é o seguinte, às vezes a gente precisa pegar o texto do jeito que o autor escreveu, tá? Que é o que a gente está chamando de citação direta. A citação direta é justamente essa cópia, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode sair copiando tudo dos outros e colocar no texto da gente, tá? Citação direta pode ser utilizada, eu vou até mostrar um exemplo aqui, ó. Então, tá vendo, por exemplo, aqui nesse texto, ó, que mudanças históricas dilaceraram a ideia, esse texto, inclusive, é meu, tá? É um artigo que eu publiquei. Mudanças históricas dilaceraram a ideia progressista neutra e ingênua da ciência e questões sobre o desenvolvimento científico e tecnológico foram incorporadas ao currículo. Com isso, a importância de ensinar ciências também recebe uma nova caracterização, conforme é possível observar na citação a seguir. E aí, tá vendo que eu peguei da PCN, tá? Aí eu copiei da PCN, que é o Parâmetro Curricular Nacional, vocês vão ver isso depois ao longo do curso, que o que a gente ensina nas escolas depende de um conjunto de informações que é estabelecida por documentos oficiais, que são currículos, tá? Ou parâmetros curriculares. Atualmente, a gente utiliza como uma referência para o conteúdo que a gente vai ensinar na escola, a Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, certo? Nesse artigo que eu publiquei, eu fiz uma análise das PCNs e a questão da alfabetização científica. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá no Parâmetro Curricular Nacional, copiei um trecho que ajudava a validar esse argumento meu, né, que mudanças históricas dilaceraram a ideia progressista, e aí eu copiei e colei. Vejam que, quando eu copio e colo, para não caracterizar plágio, eu preciso colocar essa informação, se tiver mais do que 3 linhas, recuada, 4 centímetros, tá? Da margem, com tamanho de fonte, aqui eu uso 12, aqui eu uso 10, e aí eu preciso colocar na citação a página de onde eu extraí isso, certo? Então, essa é uma citação direta, que é quando eu copio uma parte do texto e colo. Se tiver mais do que 3 linhas, eu preciso fazer esse recuo, colocar em fonte menor. Se for menos que 3 linhas, eu coloco entre aspas. De qualquer maneira, eu preciso colocar a página de onde eu copiei, tá? Só que não é muito bom fazer isso não, tá, gente? É só quando realmente eu quero usar um argumento que valide aquilo que eu estou dizendo. Então, eu vou copiar do jeito que o autor escreveu, no caso, do jeito que estava escrito lá no PCN. Nesse caso aqui, o trabalho era de uma análise documental, né? Então, eu analisei as PCNs. Então, obviamente, eu precisava trazer informações das PCNs para validar o que eu estou dizendo. Porque eu estou fazendo uma análise desse documento. Mas nem sempre isso cabe. O ideal, na verdade, desculpem, gente, é trabalhar com essa ideia da citação indireta. A citação indireta também ela pode ser chamada de paráfrase, tá? Como que eu faço a paráfrase? Eu uso a informação do autor, né? E aí eu organizo dentro do meu texto com outras palavras, de forma a ficar mais próximo daquilo que eu falo, mas eu atribuo a informação ao autor original. Então, aqui nesse exemplo anterior, tá vendo aqui no final eu falo, ó, o referencial curricular para educação infantil também propõe e aí eu vou fazer uma citação indireta, ou uma paráfrase. Então, aqui, por exemplo, tem segundo Lima, 90, página 109, função pode dar ideia, aqui não precisava da página, tá? A página, ela pela BNT, quando a citação indireta, ela é opcional, tá? Pode dar ideia de algo relacionado à atividade ou tarefa. E aí, as paráfrases, pessoal, é uma coisa que vocês precisam exercitar ao longo da graduação para evitar o plágio. Porque, assim, usar muita citação direta, você começa a colocar muita citação direta dentro do teu texto, cadê você ali? Se você só copia texto do outro e coloca no teu texto, cadê você? Você está colocando o outro, né? Então, o ideal é que a gente use a informação do outro texto, reescreva aquela informação de forma a manter a ideia que tinha no outro texto,
e aí eu coloco a citação indireta, que seria o nome do autor, o sobrenome do autor e o ano. E aí a BNT, ela tem uma norma para conforme o número de autores, né? Então, por exemplo, eu consultei um trabalho, um artigo científico, um livro, um capítulo de livro, e aí o capítulo de livro tem um autor só. Quando tem um autor só, eu coloco o sobrenome do autor e a data. Se a citação for direta, eu coloco a página, se ela for indireta, eu não preciso ter a página. Quando for dois autores, eu coloco o nome, sobrenome do primeiro autor, sobrenome do segundo autor. Se for no texto escrito direto, eu coloco o sobrenome de um autor e o sobrenome do outro autor. Se for entre parênteses, que é comum a gente fazer citação desse tipo aqui, eu coloco o sobrenome do autor, do primeiro autor em letra maiúscula, ponto e vírgula, sobrenome do segundo autor. A mesma coisa a gente faz para 3 autores, tá? A gente aqui é maiúsculo, aqui saiu, tá errado isso aqui. Deixa eu já corrigir. Corrigiu. E aí, quando forem mais que 3 autores, a gente coloca... gente, isso aqui também... eu tô ficando... quando forem mais que 3 autores, a gente coloca o sobrenome do primeiro autor e coloca a expressão et al, tá? Que em latim significa e outros e colaboradores. Certo? Essa expressão ela tem que aparecer em minúsculo. Então, por exemplo, se for um trabalho meu com com outros 3 autores, eu colocaria... Vou escrever aqui no chat, tá? Como que ficaria? Galego et al. 2022. Certo? Ou eu poderia fazer assim, ó, segundo Galego et al. 2022. Os PCMs. Gente, Galega com a primeira letra de Galega com maiúscula, tá? Que eu coloquei aqui com minúscula, deixa eu... Certo? E aí eu vou mostrar alguns exemplos agora. Que aí, por exemplo, às vezes são vários, quando você vai colocar no texto, né? O mesmo autor tem vários textos. Aí você coloca, né, o sobrenome do autor e vai colocando os anos das obras. Então, por exemplo, se eu tivesse um texto só meu, né, de 2020 2022, eu colocaria Galego, né? Galego 2020,2022. Certo? Quando eu vou citar, fazer a citação. E aí, por exemplo, às vezes o mesmo autor pode ter mais de um texto publicado no mesmo ano, né? Então aí você coloca a letra A, a letra B, né, para o ano. Eu falei para vocês que é chato, gente, porque isso aí, na verdade, a gente precisa fazer. Por isso que, quando você tiver as situações, você vai ter que consultar o manual e colocar. Certo? E aí, por exemplo, eu vou escrever um texto e eu quero mostrar que vários autores tiveram aquele mesmo argumento. Então, tá vendo aqui nos exemplos? Eu estou falando que durante a história da educação no Brasil, a ciência foi sofrendo perda de espaço, né? E aí, vários autores falaram sobre isso. Então, por exemplo, Fontana, em 85, Silva, em 91, Nogueira, em 92. Então, eu vou colocar nesses autores, né? Ou eu posso colocar no final todos eles, né? Fontana, 85, Silva, 91, Nogueira, 92. Pela BNT, a gente coloca primeiro os textos mais antigos, né? Então, por exemplo, 85, que é mais antigo que 91, e 91, que é mais antigo que 92.
certo? Então, a gente faz essa ordem. Às vezes, a produção é feita por entidades, tá? Vocês vão ver que eu coloquei uma cartilha que foi feita pela Federal de Santa Maria. Então, o autor, às vezes, pode ser a universidade. Então, por exemplo, um manual de trabalho acadêmico, a citação é feita a partir de UFTM, porque foi um texto produzido tem um coletivo, né, que produziu esse texto, que é atualizado conforme vai mudando, né, quem esteja, né, na biblioteca, na direção da biblioteca. Então, isso é rotativo, então, só que sempre é produzido dentro da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, a gente coloca como autor a entidade, que é o caso do Brasil, por exemplo, para os parâmetros curriculares nacionais ou para a BNCC, certo? Quando é documento eletrônico, às vezes você tem um documento eletrônico que você tem autoria, né? Então, você vai fazer, por exemplo, um documento que foi produzido pela Universidade de Michigan, né? Então, Michigan State University, de 89. Só que a gente tem um formato para artigo eletrônico também, que, por exemplo, tem autoria, a gente coloca lá na citação, e aí quando eu colocar na referência, eu preciso colocar o disponível em e colocar a referência. Eu estou falando isso aqui para vocês, pessoal, mas na verdade, cada caso que vocês precisarem fazer a citação e referência, você vai precisar consultar o manual lá de norma, porque depende do tipo de documento que você tenha, para fazer a referência tem que consultar a norma para ver como que vai fazer, certo? Então, quando eu faço a citação no texto, por exemplo, quando eu falo desses textos aqui de galego, né? Então, eu falei que o galego diz tal coisa lá quando eu estou escrevendo o meu texto. Eu preciso saber qual texto que o galego escreveu que está esse texto. Então, para eu saber qual foi esse texto, eu vou lá nas referências que fica geralmente... esse item fica no final. Depois que você escreveu todo, você coloca as referências utilizadas. O ano, por que você tem que citar o ano? Primeiro, para saber se aquela citação que você está utilizando, o ano dela é compatível com a informação que você está trazendo, certo? Segundo, que um mesmo autor ele pode produzir obras em diferentes anos. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Meu primeiro artigo ele é de 2004. Então, se eu colocar só galego, qual dos artigos que eu publiquei que eu estou falando? Então, eu estou falando desse de 2004, estou falando do de 2005, do de 2006, do de 2014. E aí, por exemplo, em 2020 eu publiquei acho que 4 ou 5 artigos. Qual dos artigos que eu publiquei em 2020? Né? Então, depois eu olho na referência para saber qual deles. Certo? Então, depende por isso que é importante ter o ano. Certo? A questão da prova é, por exemplo, colocar lá o teste. É legal vocês fazerem o teste, porque eu coloquei no teste exatamente o tipo de questão que eu posso pedir na prova para vocês, a respeito disso. Certo? Então, quando vocês fizerem o teste, vocês vão perceber lá que, por exemplo, eu dou lá uma ficha catalográfica. E aí, a partir da ficha catalográfica, eu pergunto qual seria a referência bibliográfica que eu posso fazer a partir dessa ficha catalográfica, ou qual a citação que eu posso fazer a partir dessa ficha catalográfica, certo? Lá no exercício, no questionário, tem várias questões que tem como que eu posso pedir isso lá na avaliação final, certo? Isso tem que ir pegando aos pouquinhos, tá? Mas só precisa entender a lógica. Que o sobrenome é o sobrenome do autor, que se tem etial, eu já sei que é um trabalho que tem mais do que 3 autores. Se tiver até 3 autores, o sobrenome dos 3 autores vai aparecer, né? Se for 2, vai aparecer o sobrenome dos 2. Que aquele ano que aparece é o ano que a obra foi publicada, certo? Então, isso a gente precisa saber. E quando eu olho a referência, essas informações aqui, elas precisam aparecer, né? Autor, capítulo. Eu vou mostrar exemplo que fica mais fácil, tá? Edição, editora... Esses aqui são todos elementos que compõem a referência, mas eu vou mostrar, por exemplo, esse artigo que eu mostrei, a citação direta que eu fiz, eu publiquei esse ano, tá? Nessa revista aqui, FSA. Então, eu dei um print aqui da revista. Então, quando eu pego o artigo científico na revista, vem assim. Então, aqui nessa revista aqui, tem o nome da revista, tem o site da revista, tem a cidade que a revista é publicada, o volume... o número, aqui até o número do artigo a revista tem, tá vendo? A página, o mês e o ano que foi publicado.
E aí tem umas outras informações aqui, né, a respeito da revista. E aí tem o título do artigo científico, o letramento científico no ensino de ciências, o que diz os documentos oficiais, o título em inglês, né, que tem revista que pede isso, quem foi o autor, né? E aí nessa revista eles pediam qual era o grau máximo de titulação, né? E aí aparece doutor em genética pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, e qual a vinculação profissional, né? Professor associado 2 na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e e-mail, certo? Então, nesse caso aqui, como que eu faria uma citação desse artigo? Então, eu poderia, por exemplo, colocar Galego 2022 afirma que, ou, segundo Galego 2022, o letramento científico, tarará, tarará, tarará. Ou eu poderia colocar assim, falar alguma coisa do letramento científico, né, que eu falei aqui nesse trabalho, e colocar entre parênteses com a letra maiúscula, todas maiúsculas, Galego 2022, certo? Toda vez que a gente coloca a citação entre parênteses, eu tenho que colocar os nomes em maiúsculo, tá? Exceto quando tem mais que 3 autores, que o etial vem em minúsculo. Exato. Quando for escrever, tem que ir nas normas e pesquisar, tá, Daniela? É bem isso aí mesmo. Beleza. Aí, na citação do texto que eu escrevi, vai estar isso aqui, certo? Então, estou citando esse trabalho aqui. Então, eu escrevi um texto meu e eu vou citar esse trabalho aqui de Galego. Então, eu coloquei as citações aqui do jeito que está aqui, né? E aí, no finalzinho do trabalho, eu vou colocar as referências. Mas como que eu coloco a referência desse trabalho segundo a norma da BNT? Então, eu vou colocar, primeiro, o sobrenome do autor, e aí os outros nomes dele abreviado. Então, Galego, LGC, o título do artigo, que é o Letramento Científico no Ensino de Ciências, o que diz os documentos oficiais, a revista que foi publicada em negrito, que aí seria a revista FSA, a cidade de onde essa revista circula, que é Teresina, o volume da revista, que foi o 19, o número, que foi o número 10, e a página 278 a 295, e o ano que foi publicado, que foi em 2022. Certo? Então, a gente faz isso. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, então, a referência tem o autor, o título, o subtítulo, o título do periódico ou revista, a cidade da publicação, o volume, o número, a página e o ano da publicação. E aí a gente tem a referência desse jeito, certo? Então, aqui no slide, eu coloquei separado para vocês entenderem o que compõe a referência e a ordem que deve aparecer. E aí a referência vai ser escrita pela norma da BNT do jeito que está aqui. Só chique nada, Daniela, que a gente é obrigado a publicar mesmo. Quando você é professor da universidade, você é cobrado fazer isso, né? E no caso dos autores, os dois são mencionados, você faz o ponto e vírgula, que foi o que eu já tinha falado. Professor, eu estou aqui chorando de rir, porque a minha filha, ela tem 7 anos, ela está no 2º ano, e aí a gente pega aqueles livros, aquele monte de coisa, e semana de prova com ela eu vou estudar, e tem essas referências lá, as figuras, aí ela fala assim, mamãe, essas letrinhas pequenininhas, eu falo, não precisa ler isso não, passa assim. Aí, né, mas nem eu entendia, eu sei que era referência, né, mas aquele monte de letra, não precisa ler isso não. Mas isso é bom que agora você já sabe de onde que vem aquilo, né? Nossa! Que é essa norma aí que usa. Se o livro for da BNT, tá? A norma for BNT, porque pode ser outras normas, tá? Da BNT é assim. Tem uns que vem uns numerozinhos pequenininho. Que é a norma, se eu não me engano, acho que é não sei se é a APA ou se é a Vancouver, que vem um numerozinho. Então depende, tá? Tá, todos eu vi essas letrinhas lá embaixo, mas eu não sabia. Eu sabia que era uma referência, mas agora eu estou sabendo detalhadamente. Isso, a partir de artigo. Eu acho que eu coloquei um de ficha catalográfica. Deixa eu confirmar aqui se eu coloquei mesmo, se eu estou fazendo confusão. Tá, eu não coloquei, mas eu vou abrir uma ficha catalográfica aqui, eu mostro para vocês como que a gente faz a partir de ficha catalográfica, tá? Das referências aí, depois tem detalhamento aqui com 3 autores, entidade, e aí tem assim, aqui na verdade vocês podem consultar o slide para ver dependendo do tipo de publicação, você tem um formato de
referências, certo? Então, aqui eu coloquei aqui vários exemplos para ajudar vocês, como que faz isso para escrever, tá? Eu vou pegar, na verdade, eu queria chamar a atenção de vocês, tem duas coisas que são mais importantes. Então, dependendo, tá vendo? Cada um tem a normatização, tá? Que vocês podem usar aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês a respeito de onde vocês conseguem obter material bibliográfico. Eu já vou abrir uma ficha catalográfica, tá, Elaine? Aí eu faço a referência para vocês verem. O ideal, pessoal, é que vocês não pesquisem material bibliográfico em qualquer lugar, tá? A gente tem uma tendência a ir direto no Google. Na verdade, eu vou sugerir 2 sites de pesquisa que está na apresentação de slide que vocês conseguem recuperar o link a partir de lá, tá? Um é o Google Acadêmico. Vocês não pesquisem a partir do Google que a gente usa de forma geral, tá? Porque o Google, de forma geral, ele vai te dar qualquer coisa que tiver na internet. Quando você pesquisa pelo Google Acadêmico, ele vai selecionar publicações que tiveram algum tipo de triagem, tá? Claro que não é 100% garantido, tá? Mas é muito mais garantido que pesquisar no Google direto. Para pesquisar no Google Acadêmico, vocês podem fazer 2 coisas. Ou você chega no Google e digita acadêmico, e aí a primeira opção que aparecer é o Google Acadêmico, você clica nela, e aí você faz a pesquisa a partir de lá, ou você digita esse endereço aqui, tá? escolar.google.com.br. Tá? Escolar SCH. Ixi, a voz já está falhando. E um outro site, que aí vai retomar só artigo científico, tem alguns livros também que às vezes pode ter disponível, tá? É o cielo.br. Esses 2 repositórios, tá, de material científico, você tem uma certa garantia, uma certa segurança de que a informação que vem ali é mais confiável, tá? O Google Acadêmico e o Cielo. Então, quando você tiver que fazer algum trabalho aqui para a faculdade, tenta pesquisar por palavra-chave, por termo, ou no Google Acadêmico ou no Cielo. E agora deixa eu abrir um livro aqui para a gente poder pegar a ficha catalográfica, tá? Deixa eu ver aqui um que eu tenha em PDF. Deixa eu ver se eu tenho origem das espécies. Aqui eu tinha. Espera que eu vou abrir um... Pessoal, tá demorando um pouquinho que eu tô abrindo aqui, tá? Vamos pegar então uma ficha catalográfica aqui, como que a gente faria para... Vamos lá, cadê o livro? Eu vou pegar um livro de história da ciência, que aí tem a ver com o tema da disciplina, né? Então, tá até grande demais, né? Vamos diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Então, vejam aqui, por exemplo, aqui esse livro de história da ciência. Você tem aqui a capa,
E aí a gente vai descendo aqui, né? Tem a orelha do livro, tem aqui o título, tem umas informações aqui, tem o nome do autor, isso aqui também é uma capa. Tá vendo que tem isso aqui, ó, nos livros, aparece essa informação aqui, ó. Isso aqui é uma ficha catalográfica, certo? Então, quando você abre o livro, geralmente isso aí vem depois que tem a capa do livro, aí tem uma contracapa, tipo uma folha de rosto dentro do livro, e aí isso aqui é a ficha catalográfica, certo? Geralmente, na ficha catalográfica, praticamente já vem quase que no formato ABNT, mas só vem separado, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que praticamente isso aqui já tá no formato ABNT, só que o autor ele fica separado do título do livro e tudo mais, não tem o destaque do título, né? Então, basicamente isso aqui já é a... Deixa eu marcar aqui. Certo? Ficou faltando essa parte aqui. Então, isso aqui, que aparece em alguns livros, isso aí vem dentro de um quadradinho, tá? Nesse aqui ele veio desse jeito, ele veio entre essas barras aqui, tá vendo? Mas vem escrito ficha catalográfica, geralmente, escrito. E aqui quem elaborou a ficha catalográfica. Tem umas informações aqui, né? Isso aqui, informação de tombamento na biblioteca. Então, isso aqui permite, por exemplo, quando eu vejo esse número, só pelo número eu já consigo identificar de que tema que é. Então, por exemplo, se eu precisasse recuperar a referência bibliográfica a partir da ficha catalográfica, então eu tenho aqui. Certo? Então, a referência bibliográfica está aqui. Ah, tá. E se eu quiser fazer a citação? Tá vendo que está escrito Rosa, é um autor só, né? Que é o Carlos Augusto Proença Rosa. E esse livro foi publicado em 2012. Então, Rosa, 2012. Se eu colocar tudo entre parênteses, seria Rosa, 2012. Então, a partir dessa ficha catalográfica, eu poderia ter essas duas opções de citação, e a referência bibliográfica seria esse formato aqui, que já está no formato de ABNT, inclusive. Certo? Que aí tem sobrenome, só que aqui está por extenso, tá? Então, isso aqui poderia vir abreviado. É que em ficha catalográfica nunca vai vir abreviado, tá, gente? Só que aí, para fazer a referência, teria que deixar o sobrenome. Então, como que isso aqui ficaria uma referência bibliográfica, né? Então, a partir dessa informação aqui, deixa eu... Ai, meu Deus. Não... Eu vou escrever aqui no chat, porque não estou conseguindo colar, tá? Então, a referência ficaria Rosa, C-A-E. Aqui no chat eu não consigo colocar destacado, tá? Mas o nome do livro ele teria que estar em negrito, tá? Antiguidade, conhecimento. Científico. Essa é a segunda edição. Editora, 2 pontos. Na cidade, 2 pontos, editora, FU. 2012. E aí faltou só o número de páginas aqui. Que deveria ter, mas não tem. Por exemplo, a partir da ficha catalográfica, eu teria essa referência bibliográfica, tá? Então, eu teria essa forma de citação e essa referência bibliográfica. Certo? Veja que a ficha catalográfica ela é bem parecida, né? A diferença é que o autor aparece 2 vezes, né? Aparece em cima e o nome do autor está aparecendo aqui de novo. Ó. Carlos Augusto de Proença. Faltou o Rosa, né? Também aqui. Tenho a informação da cidade, da editora, do ano, da edição,
o título do livro, então a gente consegue recuperar a partir dali as informações. Só que aí por exemplo, isso é um livro, né? Então se fosse um capítulo, aí tem a normatização, aí tem que olhar lá no manual, certo? E aí, basicamente, é isso, viu, pessoal? Pessoal, vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Que, na verdade, isso é uma questão de consulta mesmo, né? Eu só queria mostrar para vocês, apresentar para vocês conhecerem, mas para poder entender mais, eu acho que tem que olhar o manual e à medida que vocês forem fazendo o trabalho, vocês vão se deparando com isso. Fazendo o questionário também que está previsto para essa semana, vocês vão ter que escolher a alternativa que tem a ver com a citação, que tem a ver com a referência. Eu acho que isso pode ajudar também vocês um pouco a irem se acostumando. Mas é uma questão mesmo de medida que vocês forem usando, vocês vão aprendendo, tá? É mais ou menos isso. Certo? Uma dúvida, pessoal? Pergunta? Eu sei que isso é mais chatinho mesmo, viu, gente? Mas não tem muito o que fazer, tá? É isso.